dia, caríssimos. Na paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, a água que recai sobre os ombros aflitivos é a mesma água que se esvai logo após a derradeira chuva. Quando a tormenta passa, o chão seca, tornando até fértil para novas lavouras. Assim, caríssimos, são as lágrimas e os pesos que lhes caem sobre os ombros, com as derradeiras águas das bênçãos divinas. São percalços que recaem, que pesam, mas a seu tempo e com trabalho afincado, são resolutivas que trazem o alívio dos próprios ombros. Nada passa simplesmente por passar. Há o aprendizado, há a pena encarnatória resultada dissolutiva, que deveriam ser responsabilizadas pelos próprios atos encarnatórios. Assim, caríssimos, não relute, não blasfeme, não ofenda aquele que lhe dá mais uma chance de lhe pôr à prova dos seus sentimentos, da sua fé e das suas resoluções encarnatórias. A resolução é o livre-arbítrio do homem, consequentemente, sob suas próprias responsabilidades que devem arcar com ela. Caríssimos, não existe castigo, não existe suavidade, existe apenas a pena encarnatória, o destino que vós levais pelo próprio punho, empunhado em fazer a justiça, ou empunhado em realizar os trabalhos, ou simplesmente parado no próprio âmbito do ser. A atitude é uma atitude cristã, a atitude de ir atrás e resolver, a atitude de apenas ficar e esperar. Esse é o chamado livre-arbítrio, a sua própria escolha, que você deverá fazer, assim aliviando o seu peso, aliviando a sua pena, aliviando o seu próprio ego, muitas vezes aliviando sua consciência. Pegue sua missão e siga em frente. Hosana nas alturas. Irmãos, fala-se muito num plano elevado, o plano espiritual elevado, mas o plano espiritual elevado não é uma graduação ou apenas um merecimento. É um trabalho que se faz para aprender e ser melhor em si mesmo. O plano elevado não é uma loteria, não é um salário, mas é um trabalho interno, silencioso, onde desenvolvemos a nossa consciência de acordo com as leis universais. O ato de desencarnar não significa ir para o plano elevado. A palavra elevado não condiz com a realidade espiritual. O plano espiritual também é um plano de aprendizados, de trabalho com a sabedoria. O silêncio é um grande mestre que nos ensina a pensar e nos conectar
com a energia universal e ela não é elevada. Ela é a mesma para todos. O que acontece com cada um, encarnado ou desencarnado, é um processo. O que se diz aqui, quando o encarnado ser um plano elevado, na verdade significa um plano sem a matéria. Sem a matéria, não é mais fácil aprender, conhecer, desenvolver. É apenas diferente. Mas sim, o encarnado tem algumas outras tarefas, deficiências, às vezes problemas, que precisam ser pensados, analisados, desenvolvidos, para que este corpo físico possa melhorar. Quando nós desencarnamos, nós temos todo um novo processo para não perder o que conseguimos aprender. Não pensem vocês que desencarnar é a solução. Não existe solução. Existe sim desenvolvimento espiritual, a energia universal. Deus é o mesmo para todos. O universo é o mesmo para todos. Precisamos apenas nos conectar para conviver em harmonia e aí sim elevar o grau do pensamento, sem barreiras, sem preconceitos, sem sentimentos que não ajudam em nada. Amar a si próprio acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, pessoas, situações. Essa é a base do amor universal, a conexão com o divino espiritual. Apenas se ouçam, apenas orem do seu jeito e sigam em frente. Sigam em paz, em nome de Deus, de Jesus e na graça de Maria Santíssima, Mãe de todos nós. Graças a Deus. O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 6, a questão é de número 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Resposta dos espíritos. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que um viajante percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se deles em razão da influência que tiveram sobre seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. É como muitas vezes já passaram vários irmãos por aqui, e sempre está sendo assim, eles se recordam dos últimos momentos da última encarnação que tiveram. E muitas vezes, por ter a última visão, é a que ficou marcada, e daí ele procura ter uma vingança que não é uma vingança. Não seria necessário isso, porque na verdade poderia ter sido uma ajuda. Por exemplo, vários já passaram vendo a pessoa
agarrar ela pelos braços ou tentar agarrar, e ela pensando que ela está sendo jogada por esses braços, ela está sendo empurrada, que ela está sendo esfaqueada, que ela está sendo, enfim, várias figurações aí. Mas não, eram braços, eram mãos que estavam tentando ajudar, socorrer. Mas naquele tumulto, né, da hora, no fervor acalorado ali da situação, e ela totalmente confusa para saber o que está acontecendo, que muitas vezes são atos inesperados e repentinos, a pessoa não tem um raciocínio, ela simplesmente olha, grava, e naquela hora ela desencarna. Então é essa imagem que fica, e muitas vezes uma imagem com leitura errada, né? Por isso que os trabalhos de desobsessão, muitas vezes, né, não é simplesmente espantar, largar os maus espíritos, afastar os maus espíritos, não, é socorrer, é um trabalho de socorro, um trabalho de desobsessão. Porque justamente é um esclarecimento que às vezes dura anos, milênios para a pessoa saber realmente o que aconteceu e largar daquela insistência, né, errada que ela estava, né? E essa insistência estava segurando essa pessoa, porque ninguém deixa de ser pessoa quando morre, né? Não vira fumacinha, né? Não vira outro ser, ainda uma pessoa, e ela fica ali agarrada àquele pensamento, agarrada a uma vingança, né? Ele deixou eu morrer, agora mas não era um socorro, era uma ajuda. Então ele se recorda, né, dessa primeira existência, como fala aqui, né, da existência que tiveram o seu estado atual, né, e age em razão dessa influência, né. Agora, quando essa pessoa ela se acalma, ela aceita um tratamento, aceita um socorro, a mão amiga dos mentores, que muitas vezes estavam ali do seu lado, vão até o lugar várias vezes tentar conversar com a pessoa, mas a pessoa está tão imbuída dos seus sentimentos que ou às vezes não enxerga esse socorro, às vezes não quer o socorro, e eles, o livre-arbítrio, vão deixando, enfim. E quando essa pessoa aceita, né, eles não é que eles mostram, né, ela se deixa ver, ela se deixa enxergar, né, as chamadas telas, que são imagens que passam perante ela das outras existências, que muitas vezes, na verdade, ela sim está em dívida com aquela pessoa com quem ela estava. Ela sim provocou aquele ato encarnatório, com todas as tribulações que ela tenha carregado, né? Talvez tenha sido ela o pivô de tudo, em 2, 3, 4, 50 encarnações anteriores, né? Então, eis aí a balança da justiça de Deus, né? Onde se pondera o que se foi feito, aí ela vai verificando, e ela vai acalmando e vai tomando consciência do que realmente estava sendo cobrado e do que, se fosse ela, o que seria ela cobrada também. E aí aquela tomada de consciência vai acalmando e tudo vai chegando ao seu devido lugar, como deve ser, né? Então é um trabalho importante, esse trabalho de resgate, não só para o encarnado se sentir melhor, né? Mas justamente para um desencarnado que talvez tenha desencarnado ali 500, milhares de anos, enfim, né? E está preso numa bolha onde que ninguém conseguia estourar essa bolha, ele não conseguia sair, né? Muitas vezes ele mesmo tem que estourar, rasgar essa bolha e sair, né, da sua própria consciência. Então essa é a oportunidade que ele tem para ver a verdade, né, e se tornar uma pessoa realmente livre, enfim, né? Então é esse o trabalho importante, um trabalho de desobsessão, tá? Então aqui retratando, né, os espíritos já falavam sobre essa situação no Livro dos Espíritos, né? E por isso que nós, quanto encarnados, né, nós não temos esses pensamentos, nós não temos essas lembranças,
porque justamente nós devemos caminhar conforme nós temos que caminhar. Como irmãos de Deus, como filhos de Deus, irmãos de Jesus, fazendo caridade ao próximo, compreendendo melhor o próximo, acolhendo, entre aspas, acolhendo o inimigo da melhor forma, e a compreensão mútua, para que nós possamos desencarnar de uma maneira leve, de uma maneira mais tranquila e principalmente de uma maneira mais consciente de uma realidade em que nós tivemos mais apaziguado. Graças a Deus. Graças a Deus. No púlpito do Santíssimo, as glórias que virão. No púlpito do Santíssimo, as bênçãos recairão. Glória aos céus, glória a Maria, glória ao Santíssimo, glória ao Espírito Santo, todos reunidos no amor divino Pai. Glória, 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 Maria. Graças a Deus. Glória a vós, Senhor. Pai, hoje estamos aqui orando, pedindo pelos que precisam da nossa ajuda, da nossa atenção, do nosso amor. Senhor, dai-nos forças para que possamos estender a mão, mesmo que não fisicamente, a todos aqueles que precisam de uma palavra de carinho, de gratidão. Senhor, escuta as nossas dores, escuta os nossos pedidos e nos ajudem a fazer algo de melhor por este mundo, por esta vida. A vida de cada um, Senhor, é preciosa porque Tu criaste do Seu amor aquilo que nós vivemos. Irmãos, é muito importante não perder a fé. Todos vocês estão passando um momento de muita dúvida, de muita incerteza e de dificuldades. Não importa se essas dificuldades vão ficar maiores ou deixarem de existir. O que importa é que nós nos preocupamos com a realidade e com as coisas que estão por vir. Senhor, aceite as nossas orações. Pai, és o nosso Pai, que tem um coração que tudo perdoa por amor. Pedimos a sua bênção e muito agradecemos. Graças a Deus. Bom dia, meus filhos. É o que tu vais fazer presente nessa casinha ao Senhor Jesus. Ô, meus filhos, a fé que vocês tanto falam, que vocês têm, é a mesma fé de antes. Às vezes, você perde umas batalhas e a fé vai embora junto. Mas como pode? Não existe uma fé para cada coisa. A fé é única. É uma fé que você tinha para quando alguém que você muito gostava teve que passar por uma prova e você botou ali muita fé e se a resolveu e você até agradeceu. Aí quando você usa a mesma fé para resolver uma coisa, que às vezes essa coisa você tinha que passar e não tinha jeito, e a coisa não se resolve, porque era para ser assim, aí cadê a mesma fé? Você joga fora, você não valoriza. Às vezes nem usa toda. Ô, meus filhos, a fé é um combustível. É um combustível que tem que estar ali. Senão, o seu carro não anda.
É o carro da vida. É o carro de todo momento. É o carro de todo minuto, de toda hora, de todo instante. A fé, meus filhos, fala que remove montanha, mas na verdade é a montanha das preocupações de vocês. É a montanha da pressão que vocês mesmos carregam nos próprios ombros de vocês, meus filhos. Essa fé é para aliviar, essa fé é curativo, essa fé é remédio. A fé muitas vezes nem fica à altura do milagre que você espera. A fé era para ser usada, meus filhos, não é para pedir, é para sentir. Para sentir como ela vem curar uma ferida, para sentir como ela vem curar um desânimo, para sentir como ela vem botar vocês para cima. Porque enquanto a pessoa está tendo fé, ela se vê mais viva, ela se vê mais afundada no trabalho dela, ela se vê mais comprometida. Por quê? Porque a fé faz assim com as pessoas. A fé, ela move as montanhas, mas empurra as pessoas junto. Por isso, meus filhos, a fé não é mais, não é menos, ela é uma só. Ela deve ser sempre sentida no seu dia a dia, para tudo que você faz. Abrir os olhos de manhã, está carregado de fé. Vai se banhar, está com fé. Vai comer na base da fé. E vai dormir cheio de fé. A mesma fé que vai fazer você dormir bem e vai acordar melhor, porque foi enregado com a fé. Essa fé, meus filhos, vai sempre ser carregada com vocês. Agora o uso dela e a potência dela, aí é com vocês. Porque a fé é um presente de Deus. Vocês ficam tudo com o nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.